Bom dia, bom dia! Bom dia, povo de Deus. Estamos ao vivo. Cafezinho. Já pegaram o cafezinho de vocês aí? Carol fez-me o favor de colocar canela no café hoje. Gostoso. A gente já começou aceleradíssimo o sábado, né? Vocês viram que eu caí da cama lá dentro da academia hoje. Sibeli caiu da cama também. Sibeli? Bom dia! Olha, gente! Teve que colocar o despertador, amor? Aquela que já conhece as pupilas. Já conhece, a gente já conhece. Vocês estão ouvindo bem, meninas? Tá tudo certo? Já vai dando um feedback aí antes da gente começar. É um café pra dentro, uma água, bem. Desidratar, jamais. Estão ouvindo, estão nos vendo. Hoje é uma live super especial, né? Nossa live com convidados que a gente faz aqui 2 vezes por semana. Temos convidado e hoje nada mais, nada menos do que nosso querido mestre, né? Pra gente é um mestre, é um professor, nutricionista Henrique Altran, será o nosso convidado do dia. E vamos falar um tema super importante para essa época do ano, né? Vamos acordar vocês para a vida de que é só um mês de 31 dias. Não tem nada demais. Né? Nada. A gente não precisa sair comendo e bebendo o mundo. É tudo cria da sua cabeça. E vamos tentar ficar com a mente plena e equilibrada para passar por esses períodos, né? E aí, meninas? Vamos chegando. A Adri lembrou também. Tá todo mundo engajado. É o primeiro dia de férias, né? Né, Adri? Todo mundo chegando. Mais café, porque hoje eu não tomei café. Quer dizer, né? Não é muito bom tomar café muito cedo também, não. Já treinamos, viu? E vocês aí já treinaram? Bom dia, meninas. Gente, fala pra gente se o som tá bom, se tá numa altura boa, se o microfone tá funcionando. Nosso convidado já chegou. Já vamos entrar com ele, porque tem papo, hein, gente? Esse assunto tem papo. Então a gente vai ficar aqui, ó, 2 horas. Tá na academia, muito bem. Põe o fone. Tá cheio de gente trabalhando na academia de fone de ouvido para não perder essa live. Bora lá pra gente água. Gente, meu microfone. Já aceitei aqui o nosso convidado. Aê, bom dia! Bom dia! Bom dia, Henrique. Bom dia. Nossa, que prazer enorme te ter aqui. Prazer todo meu. Como é que estão as coisas por aí? Vocês estão em que cidade mesmo? Nós somos de Lavras, Minas Gerais. Sul de Minas. Minas Gerais, tá certo. Minas Gerais é a terra do low carb, né? Vocês sabem. Sim. Todo mundo da low carb vem daí. A gente está sempre lá em BH, encontrando com alguém lá, tá tudo lá. E a terra do pão de queijo também, né? Sim. Coitado dos low carb. Que não é low carb, né? A gente tira só uma exceçãozinha. Todo mundo acha que pão de queijo é de queijo, né? É. O que menos tem no pão de queijo é queijo. Às vezes é só uma coisa assim para poder comer mesmo. Às vezes até sabe. Ah, entendi. É só aquele subterfúgio mental, né? Exatamente. Bom, Henrique, né? Muito prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Eu estava falando aqui antes de você entrar que é uma live muito especial pra gente, porque a gente tem você como um professor mesmo, né? Que coisa boa. Muito obrigado. Você sabe como que é a faculdade de nutrição aí, então a gente tem que arrumar os nossos professores fora da faculdade, né? É verdade. Eu que me graduei há pouco tempo, né? Porque eu concluí a faculdade em 2021. Colei grau em 2022. Então eu vou fazer 3 anos de formado agora em janeiro. É triste. É triste, mas a gente precisa passar por esse período, né, Henrique? A gente precisa passar por esse período, precisa sofrer esse período, né? Precisa engolir muito sapo, precisa responder muita pergunta errada para poder tirar 10. Exatamente, é isso daí. Não, e o bom é que eu falo que a gente faz EAD, né? Que é mais fácil. E você não tem que estar ali presencialmente brigando, né? Eu comecei o meu curso em EAD. Né? Comecei em EAD, que foi em 2018. Né? Só que aí no meio do caminho aconteceu uns percalços e eu não estava muito focado mentalmente, entendeu?
questões pessoais mesmo. Sim. E aí eu disse, cara, eu tenho que encontrar alguma forma de me focar, porque eu preciso concluir esse curso, porque é a carreira que eu quero seguir. E aí eu disse, bom, vou passar para o presencial. E aí passei para o presencial no meio do ano de 2019. Né? Então, eu tive a experiência do EAD, que é uma experiência legal, né? Porque você faz seus próprios horários e tudo mais. Sim. É assim, os dois métodos têm os seus prós e os seus contras, né? É. O EAD tem a vantagem de você poder fazer seu próprio horário. Para mim, que já trabalhava, que tinha filho e tudo mais, então eu podia estudar na hora mais conveniente. Mas, em compensação, você perde o networking. É verdade. Você não encontra com ninguém, você não forma uma turma, né? Você acaba que você não conhece ninguém durante a faculdade. E isso, pelo menos do ponto de vista da interação, assim, infelizmente a faculdade é complicado, mas seria interessante você ter esse networking, é interessante você ter esse networking. E aí a modalidade presencial, você tem a desvantagem de ter que estar presencialmente lá, então você tem que estar sentado assistindo a aula daquele professor chato que não fala, só fala besteira. Você tá falando tudo que você não acredita. Tá falando tudo que não existe, né? Que é a pior parte, né? Porque eu gosto muito de falar, Carol, que não é uma questão de crença, entendeu? É uma questão do que é realidade, do que os experimentos mostram, do que os experimentos não mostram. Eu costumo dizer o seguinte, quando você fala que você usa essa palavra de acreditar, eu não acredito que isso faça assim ou que isso seja assado, para mim, na minha concepção, tá? Eu não quero aqui ditar absolutamente nenhuma regra, mas para mim já é uma concepção um pouco equivocada, porque ciência não precisa de crença, né? Sim. A gente tem que dividir esses dois espaços, né? Quando a gente fala de fé, de religião, de crença em algo maior e tudo mais, aí é crença. Sim. Não adianta querer justificar isso. Toda vida que a gente tenta justificar isso, usando racionalidade e tudo mais, a gente se perde no meio do caminho. Um dos maiores filósofos que já existiu, que era católico, que é o São Tomás de Aquino, tentou fazer isso, escreveu uma obra absolutamente maravilhosa, mas no meio do caminho ele tem que dizer, tem que ter fé. Então, crença é crença, fé é fé, ciência é ciência. A ciência, ela, em teoria, ela deveria prescindir de fé, né? Então, eu penso muito por aí. Mas só fechando essa história das desvantagens. Então, você tem que estar lá assistindo a aula, tem que estar, sabe, olhando para a cara daqueles meninos, porque, assim, eu estava fazendo para 2019, eu tinha 44 anos de idade. É a nossa idade, praticamente. Nossa, e a meninada lá toda assistindo e saindo depois da aula para encher a cara, tá entendendo? E, putz, aula, aprender. Vou contar um caos para vocês. Assim que eu passei de EAD para presencial, eu fui todo empolgado, né? Porque eu achei que faculdade particular, que eu ia conseguir ter um espaço para discutir. Olha a minha ingenuidade. Muita Aí ingenuidade. na primeira breve discussão que eu tive com o professor, não uma discussão ruim, mas um debate tentando extrair mais da professora, eu lembro na época. No dia seguinte, a coordenadora do curso veio falar comigo. E aí, quando ela me chamou, eu digo, não, deve ser alguma coisa da transferência, né? Que ainda está resolvendo e tal. Não, é porque os alunos tinham reclamado que eu estava atrapalhando a aula. Exato. Aí eu olhei para ela e disse, você vai mandar recadinho na agenda também? Não, e essa é uma desvantagem, né? Provavelmente do presencial mesmo, que você acaba sofrendo um bullying ali quando você quer expor, né? Que você quer debater ali, você acaba sofrendo um bullying até dos alunos, dos professores. Então, o jeito é entrar mudo, sair calado, estudar, fazer o seu, pegar o seu diploma e tchau. Exatamente. Foi o que eu estava fazendo, era aprendi. só abrir mente, né? Foi o que eu aprendi. Entendeu? Aí, depois desse episódio, eu digo, quer saber de uma coisa? Vou ficar na minha, me formar, porque aqui eu não tenho... Aqui eu sou minoria, aqui eu convivo com alunos que são imaturos pela própria idade, né? Então, é melhor ficar na minha, vou fazer minhas provas, engolir o sapo que eu tiver que engolir, responder errado o que eu tiver que responder, concluir o curso e, com isso, aí sim, eu posso falar
voltar como nutricionista, né? Depois de Aí concluir. você vai fazer diferença na vida das pessoas. Isso foi um conselho que eu recebi da Vanessa nutricionista, Uhum. e ela falou isso para mim, Carol, entra muda, sai calada. Responda errado para poder acertar. Pegue seu diploma e faça a diferença aqui fora. Então, assim, é o que aprendi, né? É. Mas, E eu fiz ô, Henrique, exatamente isso. me deu uma curiosidade aqui. Por que que você quis ser nutricionista, né? Agora você tem pouco tempo de formado, assim. Você já estudava muito sobre nutrição, você já tinha essa cabeça aberta, né? A gente fala que o pessoal da linha da low carb, assim, já tem uma Uhum. cabeça aberta fora da caixa. Você já tinha essa cabeça, já Vocês usava têm essa tempo para linha e escutar a entrou? história? Hã? Vocês têm tempo para escutar a história? Sim, com Não, certeza. inclusive, A minha eu história, a já minha ia assim, história consciência. a hora que você começou a falar da faculdade, a gente já ia começar a falar, porque a gente gosta de saber da onde a pessoa saiu. Quem era o Henrique antes de faculdade? A minha história consciência, ela começa muito cedo, tá? Consciência no sentido com investigação científica, com curiosidade científica. Desde muito pequeno, eu sempre fui doido por bicho, de querer pegar bicho, pegar inseto e essas coisas todas, né? E a experiência mais antiga que eu tenho é do ano de 1982, muito tempo atrás. Eu fazia segunda série do ensino fundamental. Hoje seria terceira série, né? Sim. E na época, pra você ver como eu lembro dos detalhes, na época a tia Lena me passou um trabalho para a turma que era se reunir em duplas e explicar alguma coisa para a turma. Ler algum material e explicar, dar uma espécie de dar uma aula, né? E ela queria 15 minutos de aula. Eu me juntei com meu amigo na época, Daniel Teles, que toda vida que eu falo essa história, eu menciono o nome dele para de repente ele assistir uma live dessa e entrar em contato comigo, que eu perdi completamente o contato dele. Na época era meu melhor amigo. E a gente programou uma aula de 15 minutos sobre insetos e saiu um bate-papo com a turma de 45 minutos. Então, assim, essa é a lembrança que eu tenho mais antiga de ser professor, de gostar de ciência, de gostar dessas coisas, né? Quando foi na sexta série, uns 4 anos depois, mais ou menos, eu tive a oportunidade de ser aluno de um grande professor de biologia, de ciências aqui na cidade. E isso me influenciou muito a fazer o meu primeiro curso, que foi biologia, né? Eu passei para o vestibular em 1993 e comecei a cursar biologia. Infelizmente, eu não concluí, né? No meio do caminho, eu me encantei com a oportunidade de ser vendedor de uma empresa de suplementos nutricionais. É exatamente nesse ponto que começa a história com a nutrição, né? A empresa, provavelmente vocês conhecem, mas eu vou me resguardar o nome exatamente por questões éticas. Eu vi você fazendo um vídeo falando de ter trabalhado com suplementação. Eu falei, será que é a mesma? Ela mesma, né? Todos nós temos o nosso passado negro, né? Não sei qual é a experiência de vocês com essa empresa, mas assim, era uma empresa que tinha que assim, eu não posso dizer que eu devo muito a ela, porque foi um período meio negro na minha vida. Eu estava vivendo o propósito de outras pessoas, entendeu? E não vivendo o meu próprio propósito, né? Eu coloquei a remuneração acima do que eu acreditava. E nem tive remuneração e nem tive satisfação no trabalho. Olha só que interessante, né? Mas essa empresa me deu duas coisas importantes. Primeiro, me deu essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre nutrição. Embora fosse uma coisa muito enviesada, né? Embora fosse uma coisa muito voltada para a contagem calórica, uma empresa totalmente plant-based, essa coisa toda, me deu essa noção de que, putz, nutrição é um negócio legal, eu quero isso para mim. Foi daí que veio esse propósito. E me deu também muito treinamento de como cuidar das pessoas. Isso foi o meu maior aprendizado nessa oportunidade. A gente nunca deixa de aprender, né? Então, esse aprendizado de cuidar das pessoas foi o que me tornou um cara mais empático, um cara menos rígido, menos rigoroso, compreender o lado da pessoa, do cliente na época, do paciente hoje, de não conseguir fazer uma dieta, sabe, por exemplo, sucumbir a um docinho que para mim é muito fácil de não comer, entendeu? Então essas coisas eu aprendi muito nessa época. Afinal de contas, foram 24 anos
tá? Então foi muito tempo, foi muito tempo. Uhum. E esse aprendizado eu levo hoje. Tanto é que, por exemplo, eu indo para 3 anos de formado, eu já tenho perto aí de 1.100 pacientes atendidos, né? Então é um número bem interessante, Uhum. né? Tem muitos colegas meus que se formaram na mesma época e que não chegaram a 1/10 disso nesse mesmo tempo, né? Então eu acredito muito a isso, né? Acredito muito a isso. E aí o que é que acontece? Durante essa experiência na empresa, eu fui sendo tendenciado para a nutrição, mas sempre para o lado do que a gente recebia de informação, né? Sim, E quer queira, quer não, tem uma espécie de lavagem cerebral no meio do caminho, né? sim. Não lavagem cerebral no sentido pejorativo da palavra, mas quando você está dentro de um sistema, né? A faculdade é um sistema que lava a cabeça da Sim, gente, né? com certeza. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas muitas vezes eu me questionei dentro da faculdade se o que eu estava estudando estava A gente se certo. põe E em não, dúvida, né? não é? A gente se põe em dúvida em Sim, algum momento. sim. Assim, você recebe são tantas pessoas falando a mesma coisa que não é o que você está estudando, que você fica, cara, será que eu estou observando as fontes certas? Sabe? É difícil. E a Então gente essa tem lavagem uma, cerebral ela sempre acontece. a gente tem uma amiga nossa que faz live aqui com a gente. Aí um dia ela me mandou uma nutricionista e me falou assim, Cris, ela é tão convincente que eu sei tudo, mas eu tô quase acreditando no que É. ela tá falando. É. E é isso mesmo, a gente tem essa questão. Eu estou lendo um livro muito bom, chama Comporte-se, o nome do livro, de um neurocientista chamado Robert Sapolsky. E um dos capítulos ele fala exatamente sobre conformidade. Vocês já devem ter visto algum videozinho sobre isso na internet, que o cara entra numa sala e aí todas as pessoas que estão naquela sala de espera, por exemplo, são atores contratados, Aham. né? Para o estudo. E o cara entra nessa sala e, de repente, é, 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 ele entra e aí, por exemplo, todo mundo recebe um cartão com 2 linhas, uma pequena e uma grande, e perguntam qual é a maior linha. E aí todos os atores respondem que é a menor. Aham. E ele olha para a linha e diz que também é a menor. Quer dizer, ele entra em conformidade. Tá entendendo? Então, Eu vi essa é uma coisa que... um experimento dentro do elevador. A Sim, pessoa entrou e agachava. Os exatamente. Aí a atores. outra pessoa vai e agacha também. Quer dizer, é um negócio assim muito sério, porque a gente tem essa tendência a essa conformidade de acordo com o nosso meio. Então você é aquela história. Não é uma maçã saudável que vai tornar as podres ao redor saudável. É o contrário. São as podres que vão apodrecer aquela lá. Então, exige muita força você não ter e se associar com outras pessoas. Tá entendendo? É. Foi É exatamente muito isso que eu tentei ambiente, fazer. né? o ambiente ali, igual a gente entrou agora na faculdade, né, ano passado, e eu mesmo já estudo low carb desde 2016, quando eu mudei. Então é muito tempo para até então resolver. Então, assim, o conhecimento que eu tenho, Dr. Souto, vocês, né, sempre participando, estudando. E mesmo assim, ainda às vezes já aconteceu, mas será que é isso? Então a gente tem que ter assim realmente uma cabeça muito centrada para passar por esse período. É verdade. É verdade. Então, quando eu era consultor dessa empresa, eu acabei indo para esse lado. E aí fui facilmente ludibriado pelo mito do veganismo. Né? Facilmente. Em 2015, meu irmão tinha virado vegano, né? Eu tenho um irmão mais novo do que eu, e ele me influenciou, porque começou a me mostrar aqueles estudos que a gente sabe que são estudos pífios, mas eu não tinha nenhuma informação de como analisar um estudo científico, tá entendendo? Então, eu caí facilmente na falácia do veganismo. Não me tornei vegano, mas me tornei vegetariano. Então, eu parei de comer carne, parei de comer frango, comia de vez em quando peixe, fiquei só com ovos e com laticínios. Por quanto tempo isso? Porque é Eu uma fiquei coisa 2 muito anos. comum. É muito comum muita gente que a gente faz live aqui, que é da nossa linha, é muito comum esse relato de que passou pelo vegetarianismo e depois acabou virando até carnívoro mesmo, né? É muito comum isso, porque existe uma pressão social até hoje, né? Isso foi 2015, Carol. Até hoje existe uma pressão social muito grande para você retirar os alimentos de origem animal. Tanto é interessante
que na época que eu retirei os alimentos de origem animal, eu fui aplaudido, entre aspas, né? Eu fui congratulado pelas pessoas que estavam ao meu redor, da própria empresa, por ter tido essa atitude, né? Uhum. Porque a maioria não fazia isso, né? Sim. No entanto, 3 anos depois, em 2018, ainda trabalhando nessa empresa, quando eu decidi parar de comer doce, disseram que eu tinha sido radical. Olha que Olha interessante. só. Não é Olha que interessante isso, né? interessante. Porque tinha que comer tudo com moderação. É. Hoje eu Parou de comer vejo, carne, levou parar de salva de comer carne palmas. tá ótimo, mas parar Uhum. de comer doce tem que ter moderação, você tá errado. É. Então eu fiquei de 2015 a 2017 como vegetariano, ganhei 10 quilos nesse processo e olha que eu nunca tive genética para ganho de peso. Eu sempre fui aquele maguinho que come e não engorda. Mas Uhum. como vegetariano eu ganhei 10 quilos. E aí o que aconteceu? Em 2017, um amigo meu que é biólogo, fez biologia comigo, ele mora em Natal hoje, é professor de biologia, foi um dos palestrantes da jornada que a gente teve esse ano, o professor Jonas. Uhum. Ele botou nos stories um story falando de um podcast chamado Tribo Forte. Uhum. E eu disse, cara, podcast de saúde, interessante. Eu nunca tinha escutado podcast na vida. Não Uhum. era uma coisa que fazia parte do meu métier. Né? Na empresa que a gente trabalhava, tinha uns áudios e não sei o que você acabava escutando, mas podcast mesmo eu nunca tinha escutado. Aí eu disse, vou escutar. Aí, assim, quando eu escutei o Dr. Souto falando, eu digo, eu não sei se eu posso falar palavrão na live, mas imaginem um palavrão. Eu disse, Sim. caraca, meu irmão, esse cara é o cara que eu quero Sim. ser. Porque o cara fala bem, o cara explica bem, o cara tem uma linha de raciocínio absolutamente fantástica e ele cita as referências para eu poder estudar. Aí a minha mente explodiu. Fez todo sentido. E você que já gostava muito de ciência, né? Então o Dr. Souto Pronto, não ele tinha melhor para isso. encaixou como uma luva, né? E aí eu comecei a estudar. E aí foi nessa hora, 2017, tá? Ok. 7 anos atrás. Foi nessa hora que o meu pensamento começou a divergir do pensamento da empresa. Sim. Entendeu? Uhum. Porque eu comecei a estudar, comecei a ver que as fontes que eles citavam eram fontes fidedignas, eram fontes boas. Comecei a aprender a analisar um pouco mais um artigo científico, embora a gente esteja aprendendo o tempo todo. E isso me fez divergir. Eu devorei os podcasts da Tribo Forte e aí foi quando eu comecei a entrar nesse mundo. Saí de uma dieta vegetariana para uma dieta low carb, inicialmente, né? Retirei aí as principais fontes de carboidrato e de açúcar e os 10 quilos que eu tinha ganho desapareceram, né? Foram embora. E eu comecei a falar sobre esse assunto. Mas ainda muito timidamente, porque eu não poderia falar abertamente sobre determinadas coisas que iam de encontro ao que eu estava estudando lá. E de encontro, muitas vezes, essa empresa, por exemplo, um dos consultores dela que dava treinamento para a gente, por exemplo, era um prêmio Nobel. Entendeu? Uhum. O cara que descobriu a coisa sobre o óxido nítrico. Então, ele dava muito treinamento sobre ômega 3, sobre essas coisas. E falava baboseira sobre gordura saturada. Uhum. E eu não podia falar contra, entendeu? Porque eu estava dentro de um meio que me reprimia dentro dessa perspectiva. Sim. Aí eu fiquei em 2017 com low carb, 2018 eu passei para fazer uma dieta mais cetogênica, porque eu vi que eu podia retirar outros carboidratos. E foi quando eu parei de comer doce, né? Parei por questões de compulsividade também. Né? E quando eu falo parei, assim, a gente tem umas recaídas de vez em quando, né? Não somos perfeitos. E em 2019 eu descobri a dieta carnívora. E aí foi quando isso aí caiu para mim como uma luva. Fez né? realmente todo sentido, né? Nossa, fez todo sentido. Eu acho que sempre é assim, a maioria das pessoas que entram aqui, que a gente conversa, né? E com a gente também foi assim, vai chegar nesse momento, né? Você começa lá na low carb, você vai passando para a cetogênica, e você chega na carnívora e fala, nossa, isso daqui faz sentido, Sim. né? Sim. E aí, em 2019, eu comecei a dieta carnívora e daí nunca mais parei, né? Graças a Deus e graças a aqueles desafios pessoais que me fizeram sair do EAD para o presencial, que o presencial nem durou muito, porque veio a pandemia e eu voltei para dentro de casa, né? Então, não adiantou muita coisa. Mas aqueles problemas pessoais que aconteceram, né, me permitiram enxergar que eu estava no lugar errado e na hora errada. Né? Sim. E aí eu disse, cara, basta, eu não quero mais fazer isso, eu não estou vivendo a minha vida, estou querendo algo que não é meu, querendo viver a vida que não é minha. Eu falei até sobre isso num vídeo recentemente. E quando você está
trabalhando em algo que não é o seu propósito, que você não encontrou, você acorda de manhã de uma forma tão ruim, porque você pensa naquilo que você vai fazer durante o dia que não encaixa. Tá E entendendo? é justamente, você está falando da empresa e de você começar a abrir um leque de possibilidades, assim, de fazer todo sentido, que você parou de caber dentro da empresa, né? Aquilo te incomoda. Você fala assim, não dá para eu ficar aqui. Não dá para ficar aqui. Seria citando um exemplo radical, seria como eu ser representante de uma empresa de cigarro. Entendeu? Sabe? Então, se tornou isso para mim. Nada, absolutamente nada do que era falado lá, do que dizia respeito à nutrição, fazia sentido. Nada, nada. Tudo estava embasado numa ciência mole, numa ciência que não tinha concretude real. Né? Então, isso me deixou muito mal. O nosso cérebro não tem capacidade de lidar, de servir a dois senhores, né? Sim. A gente tem que escolher quem a gente vai servir. E eu resolvi dar um basta nisso no meio de 2019. Tá entendendo? Assim, foi algo libertador para mim. Libertador. Eu passei a viver uma vida que não de imediato, lógico, ainda não foi assim, né? Você, Nunca de repente, tem a atitude, nunca é. Eram 24 anos de trabalho lá. Né? Então eu tinha que me recolocar profissionalmente, eu sabia que eu ia ter dificuldade financeira, etc, etc. Mas eu estava trabalhando no que eu queria. Mas as perspectivas eram maravilhosas. E aí isso me enchia de energia. Tá entendendo? Foi quando eu comecei o movimento. Hoje você acorda com propósito, né? Nossa, eu já acordo um pulo. Tá entendendo? Hoje eu acordo no pulo. Hoje em dia eu tô acordando um pouco menos no pulo, porque eu tô com recém-nascido em casa, aí tá um pouco mais complicado. A gente tava aqui, eu na academia, a Carol aqui, eu pedi pro meu marido me pegar na academia para vir para cá pra gente fazer a live, a gente preparando, eu sei fazendo um vídeo de jejum intermitente. Pois é. Mas, o Henrique, é muito bom saber dessa sua história. A gente sempre pergunta no início, né? Eu mesma não sabia. Eu não sabia de tantos anos que você trabalhou nessa empresa e tal. É muito bom a gente ir conhecendo as histórias. A gente faz um trabalho de psicólogo aqui no começo. Soltar os músculos. Mas aqui tem uma coisa que você falou aí, e até pode já entrar no nosso tema. E eu tenho um vídeo seu salvo, que todas as vezes que eu preciso, eu uso ele. Quando você fala da questão do doce, né? Então, você já falou que você era compulsivo, né? A questão do doce. O vídeo você fala como parar de comer doce. Parando, né? Não tem outro jeito. Parando. Não, Henrique. É compulsivo. E eu queria que você falasse queria que você falasse um pouquinho sobre né, esse porém aí dessa compulsão por doce. E porque aqui a gente tem muita gente que hoje mesmo na caixinha que eu coloquei, que eu falei, qual a sua dificuldade para dezembro? Resistir aos doces, uma pessoa falou, né? E essa é uma das dificuldades. Então conta pra gente como foi essa sua história aí com a compulsão e como que você decidiu parar de comer doce. Pois é, desde que eu me entendo por gente, e talvez isso seja uma herança cultural da minha mãe, que é doida por doce, né? Então sempre teve leite condensado em casa, essas coisas, né? Embora durante a minha infância, né, infância e início da fase de adolescência, eu tive uma educação um pouco mais espartana, no sentido de chocolate só em festa, esse tipo de coisa, sabe? Mas depois que você vira adolescente, aí você vira rebelde mesmo e os pais acabam meio que desistindo de tentar lhe dominar, né? Então eu era daquele que mamava uma lata de leite condensado assistindo Domingão do Faustão deitado no sofá de casa. Fácil, fácil. Né? E aí tem aquela história, que é uma coisa que eu gosto sempre de falar. Eu sempre fui um magrinho que não engordava. Tá entendendo? E por ser um magrinho que não engordava, aí tem um parênteses interessante, que é o seguinte. Esse magrinho que não engorda, ele normalmente não vê os efeitos do que ele está fazendo com ele mesmo. Então, assim, eu mamava uma lata de leite condensado, mas eu não ficava gordo. Então, a minha aparência não mudava. Na hora que a aparência não muda, eu não percebo o estrago que está sendo feito por dentro. Porque não é só uma questão de peso. Hoje, infelizmente, a gente vive uma ditadura de beleza, uma ditadura de estética.
E essa ditadura de estética nos coloca numa posição de privilegiar o corpo e a aparência em detrimento da sua saúde interna. Infelizmente, é isso que a gente vê. Então, as pessoas não estão preocupadas com a saúde, estão preocupadas em parecer bem e não em estar bem. Né? E aí, o que acontece? Nessa época, é o quê? 90 né, década de 90, eu não estava nem aí para isso e comia doce mesmo e não tinha nenhuma preocupação, não ganhava peso, então estava tudo bem. E isso foi disparando essa questão da compulsão, né? Foi disparando essa questão do vício, porque o nosso cérebro é um cérebro muito viciável, né? A nossa estrutura cerebral toda depende de dopamina, né? E o doce libera muita dopamina. A perspectiva de você ter o doce libera muita dopamina. Né? Hoje a gente sabe que a perspectiva de comer o doce libera mais dopamina do que o próprio doce em si. Então, essa questão do vício sempre foi muito presente na minha vida. E assim, ninguém está imune a isso. Eu digo muito que a gente tem que pick your poison, né? A gente tem que escolher o nosso veneno. Cada um tem o seu. Sim. A gente vai acabar sucumbindo, mas cedo ou mais tarde algum vício. Não existe ninguém que tenha uma vida austera o suficiente que não tenha vícios, né? Por mais austera que a pessoa seja, a pessoa pode ser viciada em austeridade. Mas tem um gatilho de liberação de dopamina que acaba acontecendo. Então, isso acontece porque durante o nosso processo evolutivo, aproveitando para esclarecer isso para o pessoal, aproveitando essa questão do nosso processo evolutivo, a gente começou a ter essa liberação de dopamina conectada com movimentos que nos permitiam sobrevivência e reprodução. Então, algo que eu como, que me dá prazer, eu vou buscar. Né? Em um ambiente de escassez, se eu encontro frutas, se eu encontro mel, eu vou buscar isso porque me dá calorias e isso me permite sobreviver. Aí isso gerou uma associação dopaminérgica. Né? E essa associação de dopamina me permite, inclusive, superar, por exemplo, uma altura grande de uma árvore que eu vou ter que subir para pegar um fruto, superar as abelhas que eu vou ter que lutar contra elas para poder conseguir o mel, e por aí vai. Aí vem nosso desejo por doce. Mesma coisa, o prazer da cópula, né, o orgasmo, ele está intimamente conectado com a reprodução e com a sobrevivência da espécie. Sim. Já pensou uma reprodução que não tem prazer? Esses com certeza existiram, mas estão extintos hoje. Por quê? Porque eles não queriam se reproduzir. Para que eu vou ter um coito se não me dá absolutamente nenhum benefício? Tá entendendo? Exato. Então é assim que a evolução funciona e a gente acabou agora. Qual é o problema? A gente hoje vive numa sociedade, num meio que é extremamente viciante. Antigamente nós tínhamos escassez alimentar, hoje nós temos abundância de qualquer coisa. Assim, você acha em qualquer lugar. Você pega o aplicativo, você consegue um doce em 10 minutos ali na sua casa. Você consegue doce na sua farmácia. Impressionante. Então, isso gera a necessidade, né? Gera o vício que você acaba. Isso eu tô sem contar aí a engenharia, né? A engenharia química e a engenharia social, né? Psicológica que as empresas fazem para colocar o doce na nossa frente, a gente só vê essas coisas. Né? Quem não lembra, vocês têm uma faixa etária parecida com a minha, quem não lembra do compre batom, seu filho merece batom. Tá entendendo? Isso é só um exemplo. A propaganda fica na nossa cabeça e não sai mais. Não, o chocolate que chama bis. Sim. O próprio chocolate chama bis. Né? E você a propaganda é o quê? Você não consegue comer um só. E realmente não consegue, porque ele é desenvolvido para você comer muito. Né? Então, eu estou falando do doce, mas isso vale para o álcool, que não existia no passado, mas vicia hoje. Isso vale para as drogas, que não existiam no passado, mas viciam hoje. Isso vale para o jogo, isso vale para pornografia na internet, isso vale para compras, tá entendendo? Cigarro. E aí a gente tem esse cérebro extremamente viciável no mundo viciante. Lascou. Né? A gente está dentro dessa perspectiva, a gente está realmente com sérios problemas. E foi isso que aconteceu comigo com o doce. E aí as várias tentativas, por quê? Voltando mais uma vez para a minha história, dentro dessa empresa, a sugestão era coma tudo com moderação. Você tem que ter força de vontade, tá entendendo? E, gente, para vício não existe força de vontade. Nenhuma! Nenhum. A Vamos mente ser da sinceros gente, com isso. Ela não ajuda e ela empurra a ladeira abaixo. Exatamente. Vamos ser sinceros com isso. Para vício não existe força de vontade. Eu não posso chegar para um alcoólatra e dizer para ele tomar uma cerveja por dia só.
Ele não vai conseguir parar. Não posso dizer para um cara que é viciado em cocaína que ele vai cheirar só uma carreirinha por semana. Não vai rolar. Tá entendendo? Então, não existe, para vício, não existe essa história de moderação. Por que não existe? Esse é um ponto importante. Não existe porque os vícios não foram feitos para serem usados ou para serem tidos com moderação. Certo? Então, se você pensa no ultraprocessado, se você pensa no biscoito recheado, nos churros, na sobremesa, no sorvete, essas coisas não foram feitas para moderação. Essas coisas foram feitas para você comer até cansar de comer e daqui a 30 minutos você está pensando nelas de novo. Porque não foram feitas para matar a fome, não foram feitas para saciar, foi feita para ativar cada vez mais essa dopamina, né? Exato. Exatamente. Foi feito para ativar cada vez mais a dopamina. Então, o que é que acontece? Eu estava preso nessa corrida. Tentava comer com moderação, não conseguia, porque é uma coisa que realmente não dá. E era criticado porque estava querendo parar de comer, né? Porque o que acontece é assim, quem não tem vício por doce, critica quem tem e diz que a gente é fraco. Exato. Outro dia eu estava conversando com meu irmão, mesmo que me influenciou no veganismo, eu estava conversando com ele estava dizendo: Henrique, você não pode ser desse jeito em relação a doce. Ele dizendo para mim, você tem que ter moderação. Aí eu olhei para ele e disse, cara, me fala uma coisa. Como é que você tem moderação com uma coisa que é uma droga para você? Para mim, doce é uma droga. Eu sei que toda vida que tu encara uma cerveja, tu normalmente não fica na primeira. Por que tu não para? Tá entendendo? Então, quer dizer, o meu pai, por exemplo, não tem problema nenhum com doce. Ele consegue comer um pudim. Ele recebeu uma vez um pudim daqueles de leite, botou no congelador e esse pudim durou 3 meses na casa dele. Nossa, fantástico. Fantástico, mas isso, seu pai é um caso raro, né? Aí você não pode colocar uma garrafa de vinho perto dele. Ele bebe uma taça todos os dias e no final de semana ele bebe várias taças. Tá entendendo? Não, só de você falar um pudim no congelador, a minha cabeça já falou assim, não coloca no congelador, vai congelar como você vai comer rápido. Exatamente. Né? Então, assim, cada pessoa tem as suas questões. A questão é que, por falta de empatia e por não entender como funciona a cabeça do outro, a gente fica dando sugestões que não se encaixam. Então, você vai ver os nutris que falam que você tem que comer tudo com moderação, emagreça comendo chocolate, essa coisa toda, são pessoas que não têm problema com doce. Outro dia eu vi um indivíduo falando que você poderia... Falando sabe aquelas caixas de chocolate sortidos que tem garoto, que é típica caixa de presente de amigo secreto. Caixa de bombom. Né? Caixa de bombom de chocolate. Ele estava dizendo, olha, uma caixinha dessa aqui, você pode comer um chocolate por dia. Meu amigo, você que come um chocolate por dia, você não é normal. Não. Você tem pode ter certeza. A gente que gosta de chocolate não vai comer um chocolate por dia. Uma caixinha daquela eu como numa sentada. Então, exatamente. Eu não sou ligada com chocolate. Se você me dá uma caixa de chocolate, eu vou falar, é só uma caixinha, eu vou comer tudo. Eu não posso olhar para aquilo ali e ver as calorias de um bombom daquele. Eu tô vendo Henrique, a caixa toda. A gente tem que ter esse autoconhecimento da gente também. Eu, por muito tempo, eu falava assim, não, porque eu tenho esse problema com o chocolate, né? Então, se eu comprasse uma barra, na minha cabeça eu falava assim, não, eu tenho que ser forte. Que isso? Eu tenho que ter um autocontrole. Eu vou me testar. Eu vou comer um quadradinho por dia. E aí eu queria ficar me forçando, né, a ter esse autocontrole. E aí eu não conseguia. Chegou um momento que eu falei, não, gente, eu não tenho que me forçar, eu não tenho que me obrigar a conseguir. Eu tenho esse problema, então quer dizer, eu não vou comprar a barra de chocolate. Quando eu tiver vontade, eu compro um quadradinho e como um quadradinho. Então aí a gente precisa também aceitar que a gente tem, né, esse problema. Exatamente. A gente precisa ter esse choque de realidade. E isso aconteceu comigo em 2019. Eu estava extremamente insatisfeito já nesse ciclo, né? De low carb para cetogênica, 2018. De low carb para cetogênica, eu estava extremamente insatisfeito. Foi carnaval, aí carnaval a gente mete o pé na jaca mesmo. Eu tinha comido muito doce no carnaval. E eu disse, cara, eu tenho que fazer alguma coisa com relação a isso. Não está de acordo com o que eu estou estudando, não está de acordo com nada. Então eu disse, vou parar de comer. Aí chove as críticas em cima, né? Ah, você é muito radical, você é muito não sei o quê, aquilo que eu contei para vocês.
mas eu parei de toda forma. Tá? E especificamente foram 8 meses, de fevereiro de 2018 a outubro de 2018, que eu fiquei sem nenhum doce. Mas quando eu falo nenhum doce, foi nenhum doce mesmo. Nem fruta, que eu ainda comi algumas, mesmo estando low carb, nem adoçante, nada dietético que tivesse doce, certo? Foi sem o sabor doce desapareceu da minha vida. Tá? Eu consegui manter isso por 8 meses. E foi revelador o que aconteceu. Por quê? Porque primeiro me mostrou que quanto mais tempo eu passava sem o doce, mais força eu tinha para não comê-lo. Isso é um ponto importante. A gente tem a perspectiva de ter uma espiral negativa ou uma espiral positiva, ascendente. Então, assim, eu observo muito isso com os meus pacientes. O cara muda a dieta, daqui a pouco começa a fazer exercício físico, daqui a pouco melhora o sono, daqui a pouco melhora o estresse, e isso vai mudando o estilo de vida, a pessoa vai melhorando por completo. E o contrário também é verdade. A pessoa tá tudo indo super bem, aí ela tem uma escorregada na dieta, tem uma escorregada no doce. Aí influencia que a pessoa diz, segunda-feira eu começo e não consegue começar, aí o exercício começa a ficar meia boca, e aí tudo degringola e você acaba perdendo numa espiral negativa. Então o que eu observo é que quando você analisa individualmente esses vícios, quanto mais você resiste, mais fácil fica de resistir. Então eu passei a cultivar isso, né? E passei a entender que, primeiro, eu não posso exigir isso das outras pessoas. Então, aqui em casa eu procuro não ter chocolate, eu procuro não ter doce, porque isso me agride particularmente, né? Mas a minha esposa não tem problema nenhum com isso. Então, vez por outra, tem um chocolate aqui. E eu tenho que lidar com isso porque eu não posso exigir dela que ela tenha a mesma coisa em relação a mim. Ela tem as dificuldades dela, os desafios dela, os vícios dela, que ela lida de outra forma, né? Então, a primeira coisa que eu entendi foi isso. Eu não posso exigir de ninguém que mude por minha causa. Né? Eu não posso querer que o ambiente mude todinho para eu tomar a decisão de mudar. Eu não sou o umbigo do mundo, eu não sou a pessoa mais importante do mundo para os outros. Para mim, eu sou a pessoa mais importante do mundo, mas para os outros eu não sou. Né? E além disso, me permitiu ver que na medida em que eu adquiro esse controle, né, de evitar o doce, eu começo a perceber racionalmente quais são as tendências que eu tenho, eu começo a perceber quais são os gatilhos que me levam a comer doce para tentar evitá-los, né? E começo a analisar quais são as situações onde o doce vale a pena. Vai entendendo? Porque muitas vezes a gente está em situações que, agora lógico, isso depende muito de como você encara as coisas. Mas, por exemplo, vamos imaginar uma situação de você estar em um lugar, sei lá, em Gramado, que tem muitos chocolates que eu não chego aqui em cima. Tá entendendo? Certeza, eu estou planejando, de repente, dar um pulo lá esse ano com o pequeno, né? Então, eu digo, poxa, desse ano que vem, faz sentido, nesse período, eu comer alguns chocolates. Tá entendendo? Então, é uma ocasião especial, uma ocasião diferente. Para isso, eu preciso estar muito bem preparado mentalmente, psicologicamente, para que eu não coma um chocolate e tenha vontade de comer 300. Tá isso que é aí que pega das perguntas das meninas, como fazer isso, né? Isso. E assim, tem pessoas que eu acompanho que literalmente elas não podem abrir exceção. Certo? Independente do que seja, tá? Ontem, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa sobre esse assunto. Não pode abrir exceção. Se ela abrir exceção, ela vai sucumbir a isso. Então, são pessoas que têm uma tendência muito maior a serem viciadas, né? E que não pode abrir exceção porque tem que aprender a lidar com isso. Assim que é a vida. E vai muito de como a pessoa tá psicologicamente, da época que ela tá, né? E ficar livre de doce também um tempo, a sua mente fica diferente, ela não fica acelerada, te dá tempo de pensar. Ajuda Quanto mais bastante. ficar, né? Eu tenho certeza que você tem esse controle, porque você ficou tempo sem ele, então você sabe o que ele provocou e a falta dele, o quanto você ficou melhor. Então você fica, será que vale a pena? Será que vale a pena? Exato. E outra coisa que acontece também, Cris, é que você dessensibiliza. Uma coisa que eu observei nesse período de abstinência maior que eu fiquei, que foram 8 meses, eu observei que quando eu fui comer doce de volta, algo que eu comeria facilmente 2, 3 pedaços, eu não consegui passar do primeiro pedaço, porque estava doce demais. Tá entendendo?
Então você meio que você desensibiliza, você passa a ter uma necessidade menor para sentir o mesmo prazer, né? Então o doce, assim como as drogas, o álcool, eles trazem essa tolerância, né? É por isso que há uma escalada no consumo. O pouquinho que você consumia no começo, daqui a pouco não faz mais a mesma resposta de recompensa e você acaba precisando de mais, entendeu? Então, assim, para mim hoje, consumir doce só em ocasiões especiais. Tem que ser muito especial. Ou emocionalmente especiais, como, por exemplo, tem um bolo que a minha avó fazia, que a minha avó por parte de mãe, que é uma receita dela e tal, que minha mãe raramente faz esse bolo. Quando ela faz, eu vou comer. Mas eu uso um pouco da minha racionalidade. Eu nunca vou trazer um pedaço desse bolo para minha casa. Eu como lá na casa dela, que fica a 10 quilômetros de distância da minha. Terminei. Já fala, você leva um pedaço, você fala, não. Não levo. Exatamente. Não trago. Não tem quem faça eu botar esse bolo, porque eu sei que se eu botar no meio do caminho, eu já vou comer no meio do caminho. Lá no carro, eu já vou tirar um pedaço. Tá entendendo? Então, pronto. Então, é melhor eu aceitar. Outro dia eu estava conversando com uma paciente e ela me disse, Henrique, a sua vida deve ser muito triste, porque você vive privado dessas coisas. Meu Deus. Aí eu disse para ela, olha, a minha vida, ela seria mais triste se eu fosse escravo dessas coisas. Exatamente, perfeito. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas, tá entendendo? olham o nosso estilo de vida e falam, vocês vivem numa prisão. Não, é justamente ao contrário. Prisão é quando você não sabe falar não para as coisas que você sabe que te adoece, que não faz bem para você, e você não consegue falar não. E isso sim é uma prisão. Tem um filósofo chamado Immanuel Kant, que ele diz que liberdade é você fazer o que você não quer. As pessoas acham que liberdade é fazer o que você quer, mas isso não é liberdade. Isso é você estar escravo dos seus desejos. Mas na hora que você tem o doce na sua frente, usando o nosso exemplo, e tem a possibilidade de não comer, gente, ninguém aqui é ingênuo. Se eu tenho um brigadeiro na minha frente, eu quero comer esse brigadeiro. Mas eu não vou comer exatamente porque eu estou no comando. A decisão de não comer é minha. Ninguém vai colocar na sua boca a força. Se eu comer, essa decisão não foi minha. Foi o meu desejo que falou mais forte. Tá entendendo? Então, a liberdade é você fazer o que você não quer. Pessoas que acham que liberdade é fazer o que querem, nem percebem que são escravos do próprio desejo. Que é o que acontece também. Mais uma vez, voltando aí para os nutris, né, que gostam de dizer que você pode emagrecer comendo o que quiser, são pessoas que são tão escravas dos seus desejos que nem percebem que são viciadas. Eu escrevi um post uma vez, foi um post que eu escrevi, eu lembro claramente, porque eu fui criticado pela minha namorada na época, que não é minha esposa hoje, porque ela disse que no meu aniversário eu tinha que escrever uma mensagem. E eu escrevi um post que o título do post é assim: em uma sociedade de viciados, quem se livra do vício é o fora da lei. Tá entendendo? Foi em 2021, precisamente 2021. E assim, claramente isso que acontece. Nós vivemos numa sociedade viciada em dopamina, e especificamente aqui o que nós estamos falando, uma sociedade viciada em doce. Tá entendendo? Totalmente viciada em doce, e não percebemos, aqui eu estou usando a primeira pessoa do plural como solidariedade, porque eu já percebi isso, mas a gente não percebe que nós somos viciados. As pessoas dizem assim, você pode comer doce com moderação. Eu consigo. Tá, pois fica sem doce uma semana e me fala. Tá entendendo? Mas doce não vicia. Tá, fica um mês sem doce. Me fala como é que você se sente. Exatamente. Você vai ter uma abstinência, uma coisa dessa natureza. Tá entendendo? E, gente, assim, o que o Henrique tá falando, né, que eu tô vendo as meninas comentando e tal, isso é treino, isso é prática, né, para você, como usar a racionalidade naquele momento ali de não aceitar o bolo para levar para casa, de não comer naquele momento por oportunidade, porque você tá ali e a mesa de doce tá ali do seu lado, não resiste. Isso é treino para você usar a sua cabeça naquele momento ali, é treinável, né? É praticando. O Henrique ficou em abstinência de doce por 8 meses para poder usar mais a razão, né? Não é de repente que você consegue isso, né, Henrique? Não é de repente, são 5 anos de terapia também. Eu faço terapia desde 2019, tá? Então são 5 anos de terapia, são pelo menos aí
uns 6 a 7 anos de autorreflexão, que é outra coisa que as pessoas não fazem, tá entendendo? Uhum. Eu tenho um Alimentar diário. emoções, né? Hã? Alimentar emoções. Sim, eu tenho um diário onde eu escrevo reflexões sobre mim mesmo, tá entendendo? Aonde eu penso sobre, eu tenho períodos no dia aonde eu não estou perto de tela, aonde eu fico refletindo sobre mim, quais são as minhas atitudes, quais são as minhas ações, que são ações que eu devo permitir continuar, quais são aquelas que não, sabe, as pessoas não pensam sobre isso. Eu vi uma frase do Bertrand Russell outro dia que diz o seguinte: se você não gosta de ficar sozinho, é porque você é uma péssima companhia. Tá Perfeito. entendendo? Então as pessoas não gostam. Hoje as pessoas fazem o possível para não estarem sozinhas. E não aproveitam os momentos que podem. Tá entendendo? Eu não estou dizendo aqui que você deve ser um solitário. Não é isso que eu estou dizendo. Tá? Mas as pessoas elas estão tão absortas no mundo hedônico que exige prazer que elas não conseguem ficar com elas mesmas. Porque são tão rasas que não faz sentido. Então tem que botar uma música, tem que ligar uma TV, tem que estar no celular, tá entendendo? As pessoas simplesmente não conseguem conversar consigo mesmas, né? E isso, como você falou, é treino. Você tem que tomar essa decisão. Outro dia eu estava tava passeando com a minha cachorrinha e tem um sinal aqui perto de casa que sempre tem muito carro, né? E eu passeando aqui com ela, eu olhei para dentro do carro e tinha pai, esposa e filho no banco de trás, cada um no seu celular, no momento em que estavam no sinal. Tá entendendo? Quer dizer, cara, a gente já vive um mundo tão isolado, né? A gente já vive um mundo onde as pessoas estão tão em si mesmadas que você perder essas oportunidades de conversar com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama, porque você está no celular. Gente, é assim. Às vezes você está na sua frente com outra pessoa e cada um está conversando com pessoas que não estão lá no WhatsApp. Qual o Exato. sentido que tem um negócio desse? Não tem sentido. Esse momento, eu também ando refletindo muito nisso, quando eu olho ali, e às vezes até com a gente acontece isso, Sim, né? ninguém aqui é Às vezes a perfeito, gente tá, pessoal? Eu tá. tô falando essas coisas, eu não sou perfeito, não. Ontem Não, às mesmo minha vezes esposa eu me reclamou que eu pego tava com o vendo celular isso. enquanto tava conversando com ela. Eu não sou Às vezes perfeito, não. está numa mesa de jantar, tá todo mundo assim. Quando eu olho, inclusive tá todo mundo no celular. Aí eu me assusto, eu falo, gente, mas esse momento aqui não vai voltar nunca mais, né? É isso aí. Tem que se desligar mesmo. E tem uma coisa que a Ale falou ali, né? Que pode trazer a gente pro tema que a gente quer falar hoje, né? Com uma coisa mais fixa para as pessoas entenderem. Que ela falou que ela vai começar a deixar de comer mais doce em janeiro. E aí? E as festas de final de ano? Por E que você vai todo dia um esperar, por que você vai pedacinho? esperar até E janeiro? uma beliscadinha? Não, inclusive tem uma pergunta dessa aqui na caixinha, né? Ó, alimentação low carb com ingestão de 50 gramas de carbo por dia. Meta proteica, ok. Poderia consumir um pedaço de chocolate 85 todos os dias? É aí que entra o que a gente está falando, né? Aqui o mês de dezembro que a gente quis fazer essa live justamente por causa do estresse, de fechamento de ciclo, de estar super cansada, balanço de empresa, de você achar que você não fez nada o ano inteiro e de querer fazer tudo, que agora nem é 31 dias mais. E aí, combinando tudo isso aí, o seu estresse, a busca por dopamina vai fazer você abrir muita exceção com doce esse mês. Exatamente. Exatamente. A questão é que, como eu falei, a gente não se prepara para as coisas. Tá entendendo? Tem um ditado que diz que o brasileiro só fecha a porta depois que é assaltado. Não tem esse ditado? Né? A gente não se prepara. A gente faz questão de... Eu tive uma paciente que era muito engraçada. Ela chegou no primeiro dia da consulta e reclamava que durante o período menstrual ela ganhava 3, 4 quilos e ficava desesperada achando que tinha engordado. E eu disse, por que você se pesa antes dos ciclos? Você já faz isso há muito tempo. Você já sabe que ganha peso. Por que você continua se pesando? Cara, se desliga disso. Tá entendendo? Então as pessoas não têm a capacidade de se preparar. E aí chega em dezembro e quando dá de cara com o calendário de confraternização, com a quantidade de guloseima que tem nessa época, a pessoa diz, só em janeiro agora. Tá entendendo? Como
como essa seguidora que colocou aí só em janeiro. Mas pensa comigo, hoje é dia 19. Janeiro começa dia 2, porque eu tenho certeza que você não vai começar no dia 1º, né? Então, janeiro começa no dia 2. Nós temos pelo menos 13 dias que você vai dizer para você mesma que não está fazendo nada a respeito e que com certeza vai implicar em comer a mais do que o que deveria. E a coisa Por que não começar agora? É muito engraçado isso, a diferença de tempo que tem pra gente que cuida da saúde, para as pessoas que não estão nem aí, né? Pra gente, 13 dias é muito dia. Gente, eu tenho um paciente que começou a dieta na semana passada, começou a fazer uma dieta cetogênica na semana passada, e em uma semana perdeu 1 quilo. Em 13 dias, você muda muita coisa da sua vida. Tá entendendo? Ok, Henrique, não são 13 dias, porque tem o dia 24 pro dia 25, tem o dia 30 pro dia 31. Ou melhor, o dia 31 pro dia 1º. Tudo bem. 13 dias menos 4 são 9 dias. Que sejam 9 dias que você vai estar focado. Tá entendendo? Então, assim, nós temos esse comportamento, é um comportamento muito de 880, né? Ou a gente é radical a gente vê esse comportamento em todos os lugares. Ou a gente é radical num ponto, ou a gente é no outro. No meio do caminho tem uma escala de cinza que a gente não aceita, né? Basta a gente ver. Politicamente é bem fácil a gente ver. A gente saiu de uma era Lula, Dilma, para uma era Bolsonaro, voltamos com ela Lula, não tenho dúvidas. Daqui a pouco o pêndulo vai circular para o outro lado também. E a natureza é assim. Tem um livro antigo chamado Caibalion, baseado nas filosofias do Hermes Trismegistus, que é um sacerdote egípcio, que tem um princípio que é exatamente isso, o princípio que mostra esse movimento pendular. É uma regra universal, né? Então, por que eu preciso sair de não fazer nada até o final do ano para fazer tudo até o final do ano? Por que eu não posso hoje, e aí vai a dica dos alcoólicos anônimos, né? Só por hoje, não comer doce. Tem confraternização hoje? Não, não tem. Se não tem confraternização hoje, por que não seguir a regra? Exato. E se tem confraternização hoje, dependendo do horário, eu posso fazer tudo que eu preciso fazer mais cedo. Exato. A confraternização é à noite. Beleza, seu café da manhã foi o quê? Por que o seu café da manhã foi pão com margarina e café com açúcar? Porque você tem confraternização à noite? Aí você já começou a chutar o balde de manhã? Por quê? Porque aí não faz atividade física, né? Não, porque eu não vou fazer atividade física, não tem confraternização à noite, eu não vou... Sabe? São determinadas coisas que a gente tem no meio desses extremos pendulares que daria facilmente para você fazer. É exatamente o que eu converso muito com os meus pacientes quando estão em viagem. Ah, mas eu vou viajar, como é que eu vou seguir a dieta? Segue a dieta refeição a refeição. Café da manhã de hotel é tudo igual. É raro você ter um café da manhã de hotel que tem uma coisa que vale a pena você comer, porque é fora do padrão. Exato. Então, no café da manhã, você já sabe o que vai ter. Vai ter aquele bolozinho marromeno, vai ter pão, que você tem na sua casa, na sua terra, quando você não está viajando. Por que você vai, só porque está viajando, comer? Pô, come os teus ovos, come o teu bacon, toma a tua xícara de café e vai para conhecer a cidade. É a coisa que você está falando, que você vai viajar, que você vai ver chocolates diferentes que você, quando voltar, você não vai ter, então você vai tirar a sua exceção. Se você está num resort, se você está na sua viagem com a sua família, você vai comer pão de manhã, você não pode deixar para tirar uma exceção de uma cidade que você nunca comeu alguma coisa, esperar acontecer as coisas. Não, eu tenho que comer, porque senão eu vou morrer no meio da rua de fome. Não vai! Não, e na verdade também as pessoas, essa questão do resort aí, né? Eu falo que eu já fui assim, né? Eu paguei muito caro, então eu tenho que comer tudo que tá lá, né? Então essa questão, muita gente pensa assim também. Não, tô pagando um resort, é minhas férias, eu vou comer tudo que tem, né? De qualquer forma. Eu, numa dessa, engordei 7 quilos em 5 dias, quando eu fui num resort desse. Então, a questão é da mudança de mentalidade mesmo. Quando você muda o estilo de vida, independente se é Natal, Réveillon, férias, de qualquer forma, você consegue fazer boas escolhas. E se precisar tirar a exceção, né? Eu sempre falo o seguinte, vai para uma praia, a pessoa ela luta 3, 4 meses para ficar com um corpo bonito para ir para a praia. Aí ela chega no primeiro dia da praia, ela já começa a errar na alimentação. O que vai acontecer com ela? Ela já vai inchar. A barriga vai inchar, e a maioria das mulheres fazem isso, né? Aí eu falo, gente, pensa um pouquinho. Você lutou para tirar uma foto de biquíni bonita lá,
Aí você vai já no primeiro dia e queimar na largada. Se tiver uma coisa boa lá para você tirar uma exceção, deixa pelo menos para o último dia. Exato, exato. Não faz nenhum sentido, entendeu? Não faz nenhum sentido. Assim, existem casos e casos. A gente sabe que cada cabeça é uma sentença, né? Tem um mundo totalmente diferente na cabeça de cada pessoa. O que motiva a pessoa a se manter em forma, o que não motiva a pessoa a se manter em forma, as nuances que são muito diferentes. Mas se a gente parar para pensar, eu gosto muito dessa perspectiva do sistema dos alcoólicos anônimos, né? Os 12 passos, porque te coloca num controle que não te deixa assoberbado, né? Eu acho que essa é a melhor palavra. Em inglês seria overwhelmed, né? Seria, não te deixa atônito, não te deixa, sabe, como um cego no tiroteio sem saber o que fazer. Que é exatamente você focar no hoje. Né? Gasta menos energia para a mente ficar pensando a longo prazo, muito. Né? Não pensa nesse aspecto do vício. Pensar no longo prazo é péssimo, porque você se sobrecarrega com o pensamento de longo prazo e acaba sucumbindo hoje. Pensa no hoje. Eu vou ficar sem o doce, eu vou ficar sem o álcool, eu vou ficar. Eu tô vendo o pessoal conversando aqui, eu vou ficar sem o café. Não sei porque você gostaria de ficar sem o café, mas tudo bem. Eu vou ficar sem o café também não. por um dia. Certo? Só hoje. Só hoje eu vou conseguir fazer isso. O corpo e a mente conseguem vislumbrar melhor. Tem um livro muito bom, chama Desafios à Força de Vontade, de uma pesquisadora de Stanford chamada Kelly McGonigal. Foi a tese de doutorado dela, esse livro. E esse livro ele tem uma base psicológica e uma base fisiológica. No nosso cérebro, o neocórtex, que é a parte superior do nosso cérebro, que é a parte mais recente do ponto de vista evolutivo, que é o que a gente vê quando a gente olha o desenho do cérebro, que é aquela parte cheia de convoluções, né? No nosso cérebro existe uma região que é o chamado córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal é o córtex, é a parte do córtex que está encarregado, embora isso não seja localizado exclusivamente lá, isso você vê em vários lugares, mas essa parte é a parte principal que toma decisões executivas. O que, é que são as decisões executivas? Vou dar um exemplo bem bizarro. Eu estou passando no meio da rua, eu vejo uma mulher bonita, sinto vontade de copular com ela, pulo em cima dela e faço. Isso seria animal. O córtex pré-frontal diz, você não pode fazer isso, você está no meio da rua, você está numa sociedade, blá, blá, blá. Isso é uma decisão executiva. Essa mesma decisão, entendeu? Deu um exemplo bizarro para dizer que é exatamente a mesma coisa de você estar passando em frente a uma padaria, ver um doce e compra 10 para levar para casa para comer. E come tudo de uma vez. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, certo? A única diferença é que no caso da cópula tem uma outra pessoa, no caso do doce não tem mais ninguém, é só você com você mesmo. Mas a decisão é a mesma. E o que é que a gente sabe? A gente sabe que o córtex pré-frontal ele tem algumas características interessantes. Primeiro, ele gasta muita energia mesmo. Segundo, ele fadiga. Ao longo do dia, você tem diversas decisões executivas que você tem que tomar, que vão fadigando esse córtex cerebral. Então, por exemplo... Inconsciente também, né? Porque tomar a decisão de não fazer as coisas muito rápido. Tem muita coisa rápida, muita coisa inconsciente. Mas vou dar um exemplo disso que você acabou de falar, Cris. Você acorda pela manhã. Você já deve ter percebido que toda vida que você acorda pela manhã é o melhor horário para você ficar na cama. A cama tá mais gostosa, tá mais friozinho, o lençol tá mais aconchegante. Sempre é quando você acorda. Quando o relógio diz, você tem que acordar porque tem que ir trabalhar, né? A cama tá muito gostosa quando você deita, mas quando você acorda, ela tá mais gostosa de ficar lá. Não é verdade? Então, nessa hora, você usa o córtex pré-frontal para dizer, eu tenho que levantar, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho uma live com o Henrique, etc e tal. Entendeu? Então, você começa a usar esse córtex pré-frontal desde cedo, durante o dia. Quando chega no final do dia, ele está fadigado. Ele está literalmente arfando, arquejando de cansado. Se você tem uma alimentação rica em carboidrato, o teu cérebro depende desses carboidratos para viver, né? E aí, o que é que acontece? Você chega no final do dia com o córtex pré-frontal cansado, sem energia, o que é que você vai fazer? O que é que a gente observa ao longo do dia? Eu acho que deve ser, as pessoas que são mentoradas por vocês devem falar isso direto. O meu problema é no jantar. Não é no final da tarde. O meu problema é no final da tarde. A fome de leão. Exatamente. Isso é o córtex pré-frontal cansado pedindo pelo amor de Deus. Agora,
Se você tem uma alimentação cetogênica, uma alimentação carnívora, até mesmo uma alimentação low carb, o teu cérebro para de usar glicose, ou diminui o uso da glicose, e passa a usar mais cetonas. Na hora que ele passa a usar mais cetonas, cetonas não caem. Por quê? Porque elas são derivadas da gordura. Então, esse córtex pré-frontal, ele pode até fadigar, mas nunca falta energia para ele. Você está mais no controle. Tá? Você ainda vai conseguir tomar as suas decisões ali, mesmo no final do dia também. Exatamente. Então, isso te permite estar um pouco mais no controle dessas decisões, que seriam decisões que levariam a quebra de dieta, por exemplo, um estilo de vida, e permite que você consiga controlar por hoje. Tá entendendo? É o que eu sempre falo isso para as meninas, ó, só por hoje vocês fizeram. Amanhã a gente tenta repetir. E aí, no outro dia, só por hoje. A Alessandra é a que falou do doce mais acima, e ela falou, não, eu não estou comendo, mas eu estou tendo muita vontade. Mas parabéns então, né? Porque não está comendo, está conseguindo tomar as decisões. Eu sempre falo isso daí, quando as meninas falam, eu tô com vontade disso. Eu falo, então tá, eu tô com vontade de tirar minha roupa e sair lá na rua pelada. Eu vou fazer isso? Vontade Não. e passa também. Olha o córtex pré-frontal aí. A vontade, né, é a sua decisão aí. O que você vai fazer? A vontade, todo mundo vai ter a vontade de alguma coisa em algum certo momento, né? Final do ano agora, você morre de vontade de um monte de coisa. Mas você tem uma decisão, você pode tomar uma decisão, né? E é umas coisas que é como, a gente já falou aqui, treino, né? Por que que eu penso assim, vamos ter 2 festas grandes, que é o que a gente fala mesmo. Você vai pensar só nas principais, 24 para 25 e 31 para 1º. Pensando só nessas 2. Aí eu penso na minha mente assim, vou comer doce, vou comer tudo que tiver lá, eu vou comer minha carne, mas eu vou comer doce também, vou comer sobremesa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas aí na mesma hora, vem e fala para mim, você vai pensar primeiro, raciocina no seu desenvolvimento, olha o quanto você já estudou sobre isso. Aí a repetição, o fazer todos os dias, o raciocinar, que primeiro acorda, toma água, vê se está com fome, come sua proteína. Fazer isso todos os dias, mesmo se tiver uma confraternização hoje à noite, faz tudo que você precisa fazer primeiro, faz o máximo que você puder. É igual o vídeo que a gente postou para as meninas, a gente postou aquele vídeo seu falando se você tivesse confraternizações todos os dias em dezembro. Nossa, eu amei aquilo lá, porque isso daí, né, é raro uma pessoa, mas vai que você seja essa pessoa extremamente sociável, né? Aí você vai... Não, você tem todo dia. Tá, você tem... E as outras 2 refeições, né? Pois é. Ninguém tem confraternização o dia todo dia. Não. Talvez se você tivesse de férias, poderia até ser, mas não é esse o caso da grande maioria das pessoas. Sabe, o que eu acho, o que eu penso também em relação a essa questão é que a gente não se apaixona pelo processo. Tá entendendo? Eu acho que um dos pontos que mais me causou benefícios depois que eu deixei de trabalhar com aquela empresa e que eu entendi que eu estava no meu caminho, é que eu comecei a me apaixonar pelo processo, sabe? E as pessoas, elas acham que o processo, ele não é importante, ficam focadas exclusivamente no objetivo final, no resultado. Não é que você não deva focar no resultado. Resultado, no final das contas, é o nome do jogo, né? Eu quero perder 30 quilos. Se eu me apaixono pelo processo e demoro 30 anos para perder 30 quilos, no meio do caminho eu desisto. Tá entendendo? Né? Eu preciso ter o resultado em foco. Mas isso não significa perder o apreço pelo processo. Porque é no processo que acontece a melhor parte de todo o alcançar das metas. Porque não é a meta em si, é o que você vai ter que fazer e como aquilo vai te transformar para você alcançar aquela meta. Quando você foca só no resultado, vou dar um exemplo. Imagina o seguinte, vou pegar esse exemplo dos 30 quilos, tá? Imagina esse exemplo dos 30 quilos. E aí eu tenho 2 tipos de pessoa. Uma pessoa diz, eu quero emagrecer 30 quilos a qualquer custo e não me interessa o que eu vou fazer. Aí essa pessoa resolve, por exemplo, usar Ozempic e fazer uma dieta de fome. Em 3 meses, 4 meses, ela perde 30 quilos, perde muita massa magra, tem muita gordura sobrando. Aí a outra diz assim, eu tenho que perder 30 quilos, mas eu vou fazer o processo funcionar por mim, porque eu quero chegar nos 30 quilos a menos
bem e com o mínimo de tendência de deixar de fazer o que me manteve, o que me possibilitou chegar até lá, o que vai me manter lá. Vocês entendem que são dois raciocínios totalmente diferentes. É aquele memezinho dos quiosques, um é soluções rápidas, o outro é soluções lentas e mudança, sabe? Que não tem ninguém na mudança. Pois é, a pessoa que usou o Ozempic, e eu não tenho nada contra o Ozempic, entendeu? Eu tenho pacientes que vieram do médico usando o Ozempic e estão tendo excelentes resultados. Mas vieram do médico, eu já disse, você perguntou para ele um projeto de desmame, como é que vai ser? Tá entendendo? Então, essa pessoa que usou o Ozempic e não mudou os hábitos dela, ela vai perder 30 quilos, mas em dezembro de 2025, ela vai estar tendo a mesma conversa com ela mesma. Eu tenho que perder 30 quilos o mais rápido possível. Tá entendendo? Já essa pessoa que perdeu os 30 quilos e demorou mais tempo, mas se apaixonou pelo processo, entendeu o processo, curte selecionar os alimentos, curte ler livro de receita, pegar uma receita low carb, uma receita cetogênica e fazer, curte fazer um churrasco com a família, sabe? Ela curte o processo sem se preocupar tanto com o resultado. Essa pessoa vai chegar no final de 2025, possivelmente ela vai ter perdido os 30 quilos e vai estar chegando no final de 2025 e vai dizer, cara, eu aprendi a comer. E nunca mais vai ter o risco de voltar ao estilo de vida anterior. Eu acho, Henrique, que, assim, para mim, pelo menos, que já passei pelo processo de emagrecimento, foi uma das grandes viradas de chave, um dos grandes segredos do emagrecimento, para mim, foi esse, né? Porque até quando eu tentava fazer dieta e não gostava, então eu não via a hora de chegar sexta-feira, porque aí, para mim, era o final de semana onde eu podia comer tudo que eu gostava. Então, eu não curtia o processo, era ruim, né? Eu só queria ver o resultado. Então, eu acho quando você entende isso, que a escalada, né? Você vai passar mais tempo escalando do que lá no topo, você consegue curtir mesmo. Aí nunca mais você volta, né? Então, esse para mim é um dos grandes segredos do emagrecimento. Até porque, na realidade, linha de chegada e topo nem é para ter. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Então você vai parar de crescer, você vai parar de... Igual eu tenho um projeto até fevereiro do meu aniversário, um projeto que eu fiz, de fazer tudo certinho, tudo, né? E vou concluir. Mas eu já tô assim, fevereiro tá chegando e eu já tenho que traçar outra meta, porque eu tô gostando do que eu tô fazendo. É um processo que tá sendo muito legal e eu tenho que traçar uma outra meta além dessa. E pensando que a Cris, ela vem desde 2016... perdeu mais de 40 quilos e não teve o topo, né, Cris? Não tem topo. Ela tá indo no projeto, né? A gente muda de fase todos os dias, a gente muda de hormônios todos os dias, a gente muda de ambiente, a gente muda de pessoas, de comportamento, de ideia, né? A gente muda de opinião o tempo todo. É para traçar uma meta, igual o Henrique falou, que, por exemplo, eu quero chegar no meu peso que eu cheguei, o máximo que foi 60 quilos, mas com uma composição melhor corporal. Isso leva tempo, eu não estou com pressa, o tempo passa de qualquer jeito, então eu só faço o que eu preciso fazer todos os dias. O exercício meu para 2025, que eu já comecei, e por isso que nós estamos aqui hoje, para falar que você precisa começar agora, porque a única coisa que você não tem certeza é do tempo que você tem aqui. Então, assim, o exercício que eu coloquei na minha cabeça que eu preciso fazer é que eu preciso exercitar a minha paciência. É paciência e saber que vai passar, mas que eu preciso ir construindo. E aí tem umas coisas interessantes em relação ao que vocês acabaram de falar. Primeiro, tem uma história que conta, não sei se a história é verdadeira, mas o sentimento parece ser. Dizem que quando os astronautas voltaram daí da Lua, eles entraram em depressão. Por quê? Porque um projeto de tanto tempo, de uma meta tão alta que eles conseguiram alcançar, eles voltaram e sentiram que não tinham mais. Eles não trabalharam. E quando eu voltar, eu vou fazer o quê? Tá entendendo? Então tem muita gente que sucumbe em relação a isso aí. Nesse aspecto, sabe, Cris, que você acabou de falar, as pessoas vivem como se fossem viver para sempre. Aquele meme do gatinho, né? Não sei se vocês já viram. Eu comendo desesperadamente, achando que vou morrer amanhã. Eu amanhã vivendo assim, vai mostrar o gatinho, o gatinho gordo. Quer dizer, a gente vive como se fosse ter amanhã para sempre. Então a gente negligencia. Você fez um vídeo também sobre isso, né? Se você acha que você já está mal agora no seu tempo atual, né?
Se você estiver pensando em chutar o pau da barraca o resto desse mês, desse ano, em janeiro você vai estar pior. Exatamente. Exatamente. Então, a gente tá precisando perder 5 quilos agora em dezembro. Ah, mas vai deixar para janeiro? Janeiro vai estar precisando perder 10. Exatamente. As pessoas não acordam para isso, tá entendendo? Elas não se ligam nessa questão. O tempo ele vai passar. Você falou uma frase muito boa, Cris. O tempo vai passar de qualquer forma. Quando você olha para trás, quando eu olho para trás e vejo os últimos 5 anos da minha vida, esses últimos 5 anos iam passar de qualquer forma. E eu poderia estar hoje vivendo na mesma prisão que eu vivi em 2019. Justamente, são decisões. Não, e esses dias eu recebi uma foto de uma afilhada minha, até postei no grupo. Eu nunca tinha visto essa foto, que eu acho que foi no auge do meu maior peso. E aí eu pensei exatamente isso. Eu falei, gente, o tempo passou, tô aqui, tô viva. E se eu não tivesse feito nada, né? E se eu não tivesse mudado, como que eu estaria hoje? É isso aí. Né? Então a gente tem que lembrar da nossa finitude. Os estoicos têm aquela frase em latim que é o memento mori, né? Lembra-te da morte. Né? Você é mortal. Todos nós. Você está quase me fazendo entrar nesse estoico que eu tô assim com o pé lá já. Eu fico vendo você falar de estoicismo e eu falei, gente, esse negócio é muito eu. É muito legal. É assim, o movimento estoico ele tem um caráter filosófico muito legal e tá muito na modinha, né? Porque os gurus da autoajuda e tal descobriram essa questão. Eu gosto muito dos estoicos, tenho as minhas considerações contra, mas eu gosto de estudar filosofia, sabe? E faço parte de uma sociedade, que é uma sociedade de filosofia. Eu estou estudando Sócrates agora. E tem muita coisa boa em todos os aspectos, sabe? Porque faz você pensar. Assim, meu pai dizia, quando eu era criança, que a cabeça não servia só para botar chapéu e para separar as orelhas. Servia para pensar também. E hoje eu vejo como é importante a gente usar essa maravilha que é a natureza e que, se você quiser acreditar em Deus, que Deus nos deu, que é a nossa capacidade de pensar. Cara, nenhum outro animal tem isso. Nenhum outro organismo da Terra tem isso, embora a gente tenha animais muito inteligentes, mas nenhum tem essa capacidade de autoconsciência. Você nunca vai ver, embora seja extremamente inteligente, os cachorros, você nunca vai ver um cachorro contemplando o pôr do sol e pensando sobre a vida. Tá entendendo? Só nós temos essa capacidade. Cara, a gente perde tempo. Eu fico injuriado. Não, quantas vezes você já ouviu? Quantas vezes você já ouviu, depois de um vídeo, ou depois de uma frase sua, depois de uma aula, que são todos as suas postagens aí do seu Instagram, que eu amo, que alguém falou assim, nossa, você acabou de falar um negócio que é tão óbvio, eu nunca pensei. Quando a pessoa vê meus vídeos até o final, sabe, Cris? Porque tem mais isso. Eu acho impressionante isso. E assim, modéstia à parte, tá? Eu não sou uma pessoa arrogante. Mas quando eu faço um vídeo daqueles, por mais que seja displicente, sem camisa, na varanda de casa, eu não falo nada que não seja aquilo que eu estou querendo falar, que tem uma coerência com tudo que eu estou querendo. Então, os vídeos, às vezes, são longos, 10 minutos. Tá entendendo? E olha como é interessante. Eu vejo lá depois eu tenho possibilidade de ir naquelas informações do vídeo, né? Nos insights, como o Instagram chama, e eu vejo lá o tempo médio de visualização. É surreal um vídeo de 10 minutos. Não, Henrique, o tempo aqui, ó, médio de visualização é 35, 40 segundos. Dentro do nosso programa, a gente coloca textos, né? De manhã, às vezes à noite também. Textos grandes. Textos grandes. E aí, a gente começou a colocar quanto tempo que a gente levava para ler o texto. Porque além da gente montar o texto, a gente começou a ler ele. E eu fazia assim, eu colocava o cronômetro e lia bem devagar. O que eu tinha acabado de fazer. E aí, apertava o cronômetro e em cima a gente colocava assim, tempo de leitura. Para provar para as pessoas que é pouco tempo demais com uma informação tão boa. E as pessoas hoje é a geração TikTok, né? Eu falo que é a geração TikTok. As pessoas, elas não querem passar, elas não querem ler um texto grande, elas não querem assistir um vídeo grande
né? Elas não querem ouvir um áudio grande. A gente já teve muitas pessoas que não quiseram participar mais do programa porque falou que não tem tempo de ouvir áudio grande E que é muita informação. e precisa de resumo. Ah, tem como vocês resumirem o texto lá? Então, assim, eu acho que assim, muita gente não aprende, porque o nosso programa, a gente não quer simplesmente falar, ó, come isso, não come aquilo. Não, a gente gosta de passar conhecimento. A pessoa ela precisa entender o que ela está fazendo. Ela só vai conseguir mudar a partir do momento que ela souber o que ela está fazendo, do porquê que ela está fazendo, né? E hoje, infelizmente, muita gente não consegue passar por um fim de ano mesmo com a cabeça boa, equilibrada, ou emagrecer ou mudar o estilo de vida por falta de conhecimento mesmo, porque não quer aprender. Quer assim, a pessoa está acostumada a ditar uma regra ali. Eu quero só uma lista, me fala o que eu posso, o que eu não posso, que eu só quero emagrecer. Não tenho tempo para nada, minha vida é uma correria, você não conhece a minha vida. Então, se você fala rápido, passa uma lista, ou fala assim para mim, o que eu como tal hora, o que eu coloco no meu prato, rápido. Eu vou dar outra dica de leitura. Acho que eu dei algumas dicas de leitura na live de hoje, né? Vou dar outra dica de leitura. As meninas estão anotando tudo aí. Né? Agora um romance, chama Fahrenheit 451. É um romance da década de 40 para 50, que conta a história de um bombeiro numa época. O romance é da década de 40 para 50, mas se passa num futuro distópico, aonde as pessoas substituíram livros por telas. Olha que interessante. Só que quando o cara escreveu, não existia celular. Era TV. Certo? Era TV que estava na cabeça dele, que ia destruir os livros. E o personagem principal é um bombeiro, que nessa época os bombeiros eles não apagam incêndios, eles queimam livros. É justamente isso. Tem um filme, a hora que você falou o nome do livro, Fahrenheit 451. Gustavo está respondendo aqui, eu falei, eu já vi esse filme. E aí, o que é que acontece? Tem um determinado momento, eu não vou dar spoiler, mas tem um determinado momento da leitura que ele está conversando com uma pessoa e a pessoa está explicando como se chegou naquele ponto. E quando o cara explica, você fica, meu Deus, como é que a pessoa pode prever o futuro dessa forma? E foi exatamente o que você acabou de falar. Vocês acabaram de falar. A pessoa, hoje, ela deixou de... Primeira pessoa, assim, quando eu comecei o Instagram, eu comecei fazendo textos. E os textos ocupavam todo o espaço permitido, 2.200 caracteres. E aí começaram a dizer para mim que eu não podia fazer textos muito longos, porque as pessoas não queriam ver. E eu lutei contra isso. E aí eu comecei a gravar vídeos. E aí os vídeos agora que são longos. E as pessoas querem resumo. Tá entendendo? Então é exatamente isso que ele fala no livro. As pessoas começaram... Não foi um movimento de cima para baixo para eliminar os livros. Foi um movimento de necessidade das pessoas de querer as informações resumidas, porque eram mais rápidas. E isso vai fazendo com que os livros diminuam. E aí acontece o que acontece lá no livro, que eu não quero contar mais. Mas é muito triste. É muito triste porque essa mesma pessoa que gastou 40 segundos no meu vídeo, que tinha 10 minutos, ela vai ver 10 vídeos do TikTok que não acrescentam nada para ela, 10 piadinhas, até faz mal para a cabeça 10 dancinhas, 10 dicas de como fazer um sei lá o que no TikTok. Cada vídeo desse com 1 minuto, ela vai ver os 10 vídeos, vai sair de lá mais burra, me permitam essa palavra, porque a pessoa sai mais burra. Eu só me vem à mente o Homer Simpson na cena clássica, ele assistindo televisão babando. É isso que está acontecendo com as pessoas. É isso que está acontecendo. Que é um desenho que traz muita coisa também do futuro. Eu fiz um post a semana passada com o texto do professor Denis Xavier, que é um professor de filosofia que eu acompanho e que eu faço parte da sociedade dele, que é o cérebro emborrecido. E aí, emborrecido? Não, apodrecido. E é isso que está acontecendo. O cérebro das pessoas está ficando cada vez pior. Não se conversa, não se tem mais conversa de alto nível. As pessoas não conversam mais. Sabe? As pessoas só falam besteira. As músicas são péssimas. Platão dizia, você conhece a sociedade pelas músicas que tocam. Gente, nós estamos lascados. A nossa sociedade só toca música de baixíssimo calão.
baixo, 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 baixo. Não tem mais nada que se aproveite nas músicas de hoje. É um negócio assim Exatamente. impressionante. É triste ver isso, e o pior, sabe? É triste ver isso de forma generalizada. Tá entendendo? E assim, a gente, né, no caso nós aqui também, você, a gente não vai parar, tá? Muita gente fala, ah, eu não vou participar do programa não, porque eu não gosto de áudio e texto, e muita gente falar para você, ah, não vou assistir seus vídeos não. A gente vai continuar, porque aí tem o outro lado também, que a gente consegue ajudar muitas pessoas que estão interessadas em evoluir, em prestar atenção, em melhorar, né, com o conhecimento. E, infelizmente, aquelas que não estão, cada vez mais vai lá para o fundo do poço. É o que a gente faz, né, Henrique? A gente ensina como a gente aprendeu e como deu certo pra gente. A gente fala que o programa Low Carb Descomplicado é a gente contando a história de como a gente conseguiu. Porque a gente achou interessante passar isso para mais pessoas, porque a gente não queria guardar só pra gente, porque é coisa boa, a gente não quer guardar só pra gente. Então, quando a gente tem uma dica, e você já deve ter recebido dica, diminua os seus textos. Faz um vídeo de 3 minutos, de 30 segundos, de 10 segundos para viralizar. A gente não quer virar vírus. A gente quer ser entendido. A gente quer que vocês interpretem o texto, não, igual na escola. É o que eu falei, na nossa época, não tinha tanta... Na minha época, quando eu aprendi, quando eu iniciei a low carb, né? Na verdade, nem tinha Instagram direito, então não tinha nada mastigado, resumido. Eu fui atrás, então, tipo, o blog Dr. Souto, para mim, foi ali que eu destrinchei tudo, o blog. Eu sempre gostei muito de ler textos grandes, e eu falo que é por aí, é por isso que eu consegui, né, bastante conhecimento, e é isso que eu tento passar, mas infelizmente... Tô só vendo um comentário aqui do meu marido, que ele falou que eu ia adorar conversar com ele, iria longe. Meu marido também é filósofo, ele fez filosofia clínica, nossa... A hora que o Henrique começou a falar que as pessoas não conseguem sentar com as pessoas para conversar mais sobre ideias, eu pensei no William. Não, meu marido, ele ia sentar e ó... Que legal, vai ser ótimo a gente conversar. Quem sabe quando eu for a Minas ou quando vocês vierem por aqui, né? Perfeito. Já estamos fechando. Já vamos combinar. Como vocês não têm praia, de repente vocês podem vir para a praia aqui, né? Exatamente. Nós já vamos combinar isso e daí aí para 2025, pode ter certeza que já vai ter esses nossos encontros. Façam esses tipos de metas aí para 2025. Ó. Esses tipos de metas vocês podem esperar, planejar. É legal. Eu tô vivendo uma época, né? Não sei qual é a previsão de vocês de tempo, né? Mas eu acho que o tempo já quis sair, que eu já estou escutando choro aqui. Eu tô vivendo um momento muito bom da minha vida, sabe? Assim, eu nunca pensei que eu tivesse essa perspectiva, né? Uma perspectiva de mais maturidade, uma perspectiva de mais recursos para poder ajudar as pessoas. Isso tem me deixado muito feliz. Tem me preenchido de felicidade. Eu tenho falado sobre isso nos últimos 40 dias, né? 47 dias. Eu tenho dormido muito pouco por conta do bebê recém-nascido, que acorda várias vezes à noite. Eu tinha uma noite de sono ininterrupta de 7 horas e meia. Hoje eu tenho 2 horas e meia de sono interrompidos a cada tantos minutos por conta das mamadas e de trocar fralda, essa coisa toda. E eu não consigo me ver sendo pai de outra forma, entendeu? Eu tenho 2 filhos mais velhos, um de 19 e outro de 13, e esse agora de 47 dias. Então eu estou revivendo muita coisa interessante e vivendo de uma forma diferente também, por conta de toda a bagagem que eu trouxe e de todas as mudanças que eu fiz na minha vida. Então, assim, o que eu digo é isso, aproveite as maravilhas que Deus, o universo, a natureza deu para você. E uma dessas maravilhas é a capacidade que a gente tem de aumentar o conhecimento, de aumentar a nossa capacidade de racionalizar, de decidir e sentir. Quando eu falo em racional, as pessoas acham que eu acho que emoção não deveria ser sentida. Não, eu acho que as emoções devem ser sentidas. Mas elas devem ser sentidas e elas devem ser educadas. Educada significa o quê? Significa que a partir do momento que eu sinto essa emoção, eu acolho essa emoção. Tá entendendo? Então eu acolho e procuro entender por que ela existe.
Tá entendendo? Então, às vezes, eu tô diante de uma pessoa que eu digo, meu Deus, eu não suporto essa pessoa. É uma emoção. Aí o meu Uhum. racional diz, por que você não suporta? O que é que ela Uhum. tem que você tem e tá tentando esconder? Tá entendendo? Porque normalmente é isso. Normalmente você não suporta uma Uhum. pessoa, olha para uma pessoa, e aquela característica é algo que você tem que você tá tentando reprimir. Tá entendendo? Então eu digo, opa, sabe? E com isso você vai evoluindo. Às vezes a gente continua não suportando a pessoa, mas tudo bem. Mas a gente pelo menos começa a entender o Mas pelo processo. menos você Sabe? resolveu aqui. Exato, exatamente, exatamente. Então, assim, se eu puder dar um conselho para a galera, aprendam. Aprendam mais sobre o mundo e aprendam mais sobre a gente, sobre você. Para que você possa interagir com esse mundo nas melhores perspectivas possíveis. Entendeu? Eu acho que é por aí. Como que vai fazer para agradecer isso agora? Como? Como? Ó, Como que vai fazer? Ó, Henrique, já isso vou aqui. dizer como é que vocês vão fazer para agradecer. Vocês vêm para cá, para Fortaleza, passar um tempo na praia e trazem um bom café mineiro, que eu sei que aí vocês têm excelentes cafés. E aí eu convido vocês para vir aqui em casa para a gente tomar um expresso juntos e conversar bastante sobre filosofia. Pronto, Perfeito. tá Tá resolvido. vendo aí, né, o Miller, meu marido, né? Aí, ó, já anota no Já ano que vem tá. aí, ó. Nossa, Pode nós estamos colocar aí pouquinho triste. Fortaleza como meta. Perfeito. Isso. Quero te agradecer e vai ser muito pouco agradecer por tudo, gente. Se vocês não foram nesse perfil ainda, vocês, pelo amor de Deus, vai lá. Porque eu vou lá todo santo dia para resolver minha vida total lá. Então vocês vão lá. Eu quero entregar nós duas aqui, que a gente tava assim, Nervosa. Que é tá isso? muito nervosa. Porque, primeiro, pra gente te convidar, porque a gente já tinha um não certinho, mas redondo. A gente falou assim: ó, é não mesmo, vamos lá tentar. E de repente abriu uma porta pra gente que foi Que nada. assim, sensacional. E que a gente já teve umas portas fechadas aqui que deixou a gente muito triste. E essa a gente falou: não! Mas é porque, Henrique, assim, a gratidão é muito grande mesmo, porque pra gente você é o verdadeiro professor, né? De Obrigado. nutrição, de vida, de tudo. Então, a gente aprende muito com você no dia a dia. Continue fazendo seus vídeos de para 10 nada. minutos. Você quer saber, a gente salva eles. A gente baixa o aplicativo, salva, a gente às vezes acelera ele para poder mandar no WhatsApp para as pessoas. Eu peço até desculpa, porque o WhatsApp é 6 minutos e 30, eu falo assim que eu não posso cortar nada, eu acelerei só um pouquinho. Então, assim, muito obrigado mesmo por ter aceito esse convite, por ter, né, deixado aí um pouco da sua manhã. A gente sabe como é difícil com recém-nascido, mas você veio aqui para passar tanto conhecimento para a gente. Então, que Deus te abençoe mesmo. E que vocês passem um Natal santo aí, cheio de paz. E agora com o nenenzinho, o Natal acho que ele fica mais gostoso ainda. O menino Jesus, vocês nasceram antes, né? Muito obrigado pelo convite. Contem sempre comigo. Vocês falaram aí dessa história de eu já tinha um não. Gente, vocês acreditam que eu raramente nego uma live? No máximo eu digo assim, cara, me convida daqui a 2 meses que eu vou estar mais calmo, entendeu? Mas eu adoro fazer isso que eu faço. Eu adoro conversar. Tá entendendo? E para mim, assim, a internet, ela meio que trouxe a possibilidade da gente conhecer muita gente. Tá entendendo? E você ter essa perspectiva, vocês estão em Minas Gerais, eu estou em Fortaleza. Imagina só, que legal, eu posso agora dizer assim, cara, eu conheço gente, tenho amigos em Minas. Tá entendendo? Exato. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E o propósito é o mesmo, né, Henrique? O nosso propósito é o mesmo, é passar conhecimento para as pessoas, é ajudar as pessoas a se livrar, tirar a venda dos olhos aí do que o sistema faz, né? Então, a gente é o mesmo propósito, então, que a gente faz aqui, eu acho muito bacana mesmo. Exatamente. Eu agradeço demais o convite de vocês e estou sempre à disposição. Precisando, só me chamar. Muito obrigada, viu? Gente, obrigada a todos vocês que tiveram um público bem grande aí na live. Obrigada a vocês, uma ótima manhã, uma ótima quinta-feira. Legal Deus demais. abençoe a sua vida, Henrique. Me coloca como collab quando vocês salvarem o vídeo. Pode deixar, vou colocar assim, tá bom? Beijo grande. Grande beijo, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau.